Só aumentando aqui. Bom, então nossa temática de hoje, como eu havia dito, né, a fisiopatologia da PAIR, da perda auditiva induzida pelo ruído. A gente vai falar um pouco sobre as causas desse tipo de perda, sujeitos expostos a ruído que podem ser acometidos com uma perda auditiva, se há tratamento, que tipo de tratamento, o que que pode ser feito. E para que a gente possa falar sobre isso, é importante, obviamente, a gente ressaltar a importância da audição. Ou seja, todos vocês estão aqui neste momento, me ouvindo, me vendo, ok, mas se vocês fecharem os olhos, vocês irão continuar me ouvindo. Então, ela é o principal meio pelo qual a linguagem falada é adquirida. A gente tem o domínio de um código linguístico, então vocês conseguem compreender, porque falam a mesma língua que eu, vocês conseguem compreender aspectos suprassegmentares da fala, porque vez ou outra eu dou uma entonação diferente, um ritmo diferente, se eu falar mais devagar ou mais rápido, vocês conseguem fazer interpretações por meio daquilo que vocês estão ouvindo. Então, obviamente, é fundamental para que a gente consiga se comunicar, para que a gente exerça a cidadania, digamos assim, né? E, como eu havia dito, para o processamento da fala, pensando em sons verbais. E os sons não verbais, que a gente fica pensando, sons instrumentais, sons do ambiente, a gente também quer ouvir. A gente gosta de ouvir todo tipo de som. E também para que a gente possa se localizar no espaço. Ou seja, se eu tenho uma perda auditiva, por exemplo, em uma orelha, eu não vou conseguir me localizar muito bem no espaço. Eu posso ser vítima até de um atropelamento, por exemplo, se eu não souber a direção do som. Se eu tenho uma perda auditiva do lado direito e vem um carro, enfim, uma moto, buzina do lado direito, e eu demoro para perceber que está vindo desse lado, eu posso ser acometida por uma perda auditiva. Então, a audição também permite que a gente se mantenha sempre em alerta, principalmente esses sons perigosos que eu dei o exemplo, né? E aí, depois vocês vão, ao longo dessa conversa, eu vou falar um pouquinho da minha atuação. Eu trabalho com bebês, e aí a gente pensa muito nisso, né? Os bebês, eles têm, emitem um choro de vários tons, de várias formas, querendo dizer alguma coisa. Ou seja, ele não usa uma linguagem falada, ele usa uma linguagem não verbal, digamos assim. Se a gente pensar que não tem sons da nossa língua, e aí a gente precisa saber se ele está chorando de dor, de fome, de sono, de cansaço, e se ele está em outro cômodo, em outro ambiente, e ele chora e a gente não percebe porque não ouve, esse bebê pode sofrer intercorrências também porque a gente não ouviu. Então vejam a importância da audição e, obviamente, né, como eu havia dito logo no início, a possibilidade de nós nos comunicarmos. Então, se vocês fecham os olhos agora e continuam me ouvindo, vocês estão utilizando com perfeição o sistema auditivo. E como é que funciona esse sistema auditivo? Bom, inicialmente a gente precisa que exista um som. E o que que é o som? Essa onda longitudinal que habita ao nosso redor, né? Ela é produzida por uma fonte sonora, no meu caso agora que eu estou falando, é produzida pelo o ar dos meus pulmões, que passa pela minha laringe, que faz vibrar as pregas vocais, que tem toda a ressonância a nível de nariz, enfim, seios paranasais. Mas e aí? Esse som, ele é produzido por uma fonte sonora, que pode ser um instrumento, como eu falei, ou a gente funcionando como um instrumento, e a gente precisa ter o sistema auditivo para dar um sentido a esse som, qualquer que seja ele. Então, a gente tem as variações de pressão, de rarefação e compressão, e aí esse som ele tem que chegar então nas nossas estruturas auditivas. Então, o tempo todo que vocês estão me ouvindo, está acontecendo uma série de processos, né? Esse som, então, ele ingressa pelo pavilhão auditivo, pavilhão auricular, ele segue um caminho pelo conduto auditivo externo, aquela onda longitudinal que eu mencionei antes, vai seguindo esse caminho, chega até a membrana timpânica, que vibra conforme a frequência desse som que está chegando.
E essa membrana timpânica, ela tem uma determinada área, né? Uma medida física de área que a seguir vai ser muito importante, porque esse som ele é transmitido pelos ossículos, martelo, bigorna e estribo, que são os menores ossos do corpo humano, e o estribo, eles funcionam como um pistão, mais ou menos, né? E o estribo, aqui é o final do estribo, não sei se vocês conseguem ver o cursor, vocês conseguem ver onde eu estou botando o cursor ou não? Conseguem, né? Conseguimos. Pronto. Então, aqui, ao final do estribo, a gente tem uma outra área, que é a janela oval, e aí a gente já consegue perceber a diferença de tamanho de área entre a janela oval e o tamanho da área do tímpano. Aqui já há uma amplificação daquela onda sonora que chegou lá no pavilhão auditivo. Tudo isso passando por um meio aéreo. E agora ela tem que passar para um meio líquido. Então, de certa forma, como ela ia perder um pouco de energia, esse som precisa ser amplificado. Olha como é maravilhoso esse nosso sistema. E aí, esse sistema de pistão vai empurrando, né, a janela oval para dentro do vestíbulo, onde nós temos a cóclea, que é o nosso órgão da audição, que protege o órgão principal, o órgão de corte, que a gente consegue ver aqui na figura a seguir. Então, aqui na cóclea, que ela se parece com um caracol, tem 2 voltas e meia, ela tem uma composição óssea, ela tem 3 rampas aqui dentro desse sistema. Então, nós temos a rampa timpânica, a rampa vestibular e a rampa média, onde está protegido o órgão de corte. E nessas rampas tem líquido, tem a perilinfa nas rampas de baixo e de cima, né, nas rampas timpânica e vestibular, e tem endolinfa na rampa média. E aqui na figura ao lado, a gente consegue ver então o que acontece. Lá no órgão de corte, nós temos as células ciliares, externas e internas. Quando o som passa por todas essas estruturas, do meio aéreo para o meio líquido, onde tem a endolinfa e a perilinfa, ele faz vibrar então esses líquidos, a perilinfa, que na sequência vibra a endolinfa na rampa média, aonde está protegido o nosso órgão de corte. Nesse momento, há uma liberação de substâncias para que ocorra a sinapse na base das células ciliadas e para que essa energia, que antes era uma energia mecânica, se transforme numa energia elétrica. Aqui tem uma outra figura, um pouquinho mais detalhada, para vocês verem. Então, as 3 rampas, assim, que são divididas, né? A cóclea, e, de novo, a rampa média, onde está o nosso órgão principal, para que a gente consiga estar ouvindo o tempo todo, todos os sons do ambiente, todos os sons de fala, todos os tipos de sons. E aí, no momento que acontece essas mudanças bioquímicas e ocorrem as sinapses, é quando o som, então, passa a ser uma energia elétrica. E aí ele vai ser conduzido por um fio, que vai ser o nosso nervo vestíbulo coclear, o 8º par craniano, que tem uma porção auditiva e uma porção vestibular, que inerva os canais semicirculares do triclo e sacro, né, que nos mantém em equilíbrio. Hoje, nosso foco é mais na cóclea mesmo, no nosso órgão da audição. E aí, quando nós estamos expostos a um ruído, que eu vou falar um pouco mais adiante, essas nossas células ciliadas, que são tão importantes, elas podem ser destruídas. E aí, o que é possível de se fazer para que não ocorra destruição dessas células? Bom, como eu havia dito, aí vocês vão pensando sobre isso, vou deixando, né, vocês refletindo e pensando o que a gente pode fazer para auxiliar, ou tratar, ou prevenir, enfim. E aí aqui o som segue então pelos feixes, né, ele segue por toda a via auditiva, passando por vários núcleos que são avaliados por meio da eletrofisiologia, aí, né, o eletrofisiologia, até chegar ao sistema nervoso auditivo central, lá nas áreas 41, 42 de Brodmann, e ser de fato interpretado. Então, olha só, se eu estivesse falando em outra língua, tudo isso ia acontecer, mas eles chegariam lá
do córtex auditivo e provavelmente não seriam interpretados da melhor forma. Se eu estivesse falando polonês, por exemplo, sei lá, falar Dzień dobry ou qualquer outra coisa, vocês iam ficar assim, nossa, eu ouvi, mas não sei exatamente o que que é. Ou quem sabe polonês vai dizer, ah, eu sei, né? Mas a gente precisa então que esse som percorra toda esta via. Lembrando que o nosso foco hoje é falar mais sobre as células ciliares, mas para que a gente possa ouvir e compreender o que nós ouvimos, são importantes todas as estruturas ao longo da via auditiva. E aí, se acontece qualquer problema, a gente vai falar especificamente aqui da cóclea, se acontece qualquer problema a nível de células ciliadas, a gente vai falar então que nós temos uma perda sensorial. E se o problema acometer um pouco mais, acometer o nervo auditivo, a gente diz que é uma perda retrococlear, que ela é depois da cóclea. E por isso que a gente chama de perda neurosensorial. A gente está referindo ao órgão sensorial, que é a cóclea, e ao nervo. Porque muitas vezes é difícil de diferenciar o que foi acometido. Na perda auditiva induzida pelo ruído, quase 100% das vezes o acometimento é nas células ciliadas, então a gente pode dizer que é uma perda sensorial. Então aqui vocês conseguem visualizar o acometimento aqui na cóclea e no nervo, né? Possivelmente sendo no nervo. E aí o ruído. Então eu estou falando, a gente está aqui, vocês estão me ouvindo, mas o que que é o ruído, afinal de contas? Se eu estou falando de sons verbais, sons não verbais. Bom, o ruído, ele é uma sensação desagradável. É algo que nos traz incômodo, que pode nos causar cansaço, fadiga, enfim, e muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes a gente está até no ambiente de trabalho, tem um ar-condicionado que o filtro não foi devidamente higienizado no tempo certo, e aqui, fica aquele sonzinho o tempo todo no trabalho, e às vezes a gente fica, nossa, mas tem alguma coisa que está me incomodando, e nem percebe que pode ser o ruído do ar-condicionado. E fisicamente ele é um fenômeno acústico não periódico, sem componentes harmônicos definidos, diferente da nossa fala, né? E se esse som for muito alto, e muitas vezes ele pode ser, inclusive, ensurdecedor, se ele tiver níveis de pressão sonora extremamente elevados. Se vocês colocarem um decibelímetro agora e tentarem colocar próximo do alto-falante, né? Vocês vão ver que eu estou falando mais ou menos em 60 decibéis, 50, 60, enfim. Então, eu espero que eu não esteja falando numa intensidade que cause algum tipo de dano no órgão sensorial de vocês, na cóclea. Mas se vocês estiverem expostos a sons, como, por exemplo, som de uma britadeira, em torno de 100 decibéis, a decolagem de um avião, que já é um som em torno de 120 decibéis, e outros sons muito mais altos no sentido de níveis de pressão sonora. Então, a gente está exposto, de certa forma, no nosso ambiente, no nosso dia a dia, a muitos tipos de ruído e muitas vezes intensidades muito elevadas também. Então, esses ruídos, eles podem ser contínuos, como, por exemplo, os motores, compressores, britadeira, enfim. Pode ser um ruído flutuante, a gente pode imaginar um guarda de trânsito, que hoje é muito pouco, assim, que a gente consegue visualizar, né? Mas ele está exposto a diferentes níveis de pressão sonora em diferentes momentos do dia. Então, é uma variação muito grande em função do tempo e também da pressão sonora. E o ruído de impacto é um ruído de explosão, por exemplo, de bombinha de festa junina. Então, são sons que muitas vezes podem causar, inclusive, o rompimento do tímpano, além de poder causar um dano também nas células ciliares. Então, são alguns tipos de ruído. E aí a gente fica pensando, né? É, a, a, há muitas pessoas, muitos sujeitos que têm perda auditiva, e esse número vem aumentando exponencialmente, porque nós não estamos expostos só no trabalho, nós estamos expostos a muitos ruídos no nosso dia a dia. E um dado um pouco antigo,
de 2006, do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda quando tinha esse nome, eles levantaram que 25% da população trabalhadora poderia estar exposta a ruído, lá em 2006. E aí, será que agora em 2024 isso melhorou muito? Nós esperamos que sim, porque várias medidas podem ser tomadas para que os trabalhadores não estejam expostos a níveis de pressão sonora que sejam danosos. E ainda assim, com medidas, nós ainda temos no nosso país que a perda auditiva induzida pelo ruído é a segunda maior causa de perda auditiva em adultos. A primeira é a presbiacusia, a perda auditiva, então, em função da idade, do avanço da idade, e nós temos configurações audiométricas bem diferentes entre um tipo de perda, né, da presbiacusia e a perda auditiva induzida pelo ruído. Então, a gente consegue afirmar que sim, é um problema de saúde pública. A gente precisa melhorar as medidas para prevenir, para que não sejam, para que não aumente o número de pessoas acometidas, e, obviamente, se for identificado que aquela pessoa já está com uma perda auditiva, esses dados, esses resultados têm que ser notificados. Então, principalmente no CEREST, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, é, e todos os lugares, obviamente, né, que trabalham, que fazem avaliação auditiva de trabalhadores expostos a ruído, tem que notificar no momento que verifica que há uma configuração audiométrica característica, ou seja, que há um aumento de limiar, principalmente nas frequências de 3, 4 e 6 mil Hz. Então a gente fica pensando mais na média, na porção média da cóclea, tá? E aí, então, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela geralmente é bilateral, porque a pessoa está exposta num ambiente ruidoso. Ela é neurosensorial, como eu havia dito. Geralmente ela é igual dos dois lados. E ela é irreversível. Depois que aconteceu a apoptose, que a célula ciliada foi destruída, como é que eu vou botar uma outra célula ali? E ela é progressiva conforme o tempo de exposição ao ruído. Então, se aquela pessoa, se aquele sujeito não toma medidas de prevenção, não muda o local de trabalho, por exemplo, a perda vai aumentando ao longo do tempo. E que nível de intensidade que pode ser prejudicial? Bom, se um sujeito trabalha uma média de 8 horas por dia exposto a 85 decibéis, ele já pode começar a sofrer danos nas suas células ciliadas. E aqui, para vocês visualizarem uma diferença na configuração audiométrica da presbiacusia, como eu havia dito, a gente tem aqui, ó, aos 20 anos, 40, 60, ao longo do tempo, as frequências agudas vão apresentando um rebaixamento, uma queda, vão se tornando piores, ou seja, mais difíceis de serem percebidas, tornando a compreensão da fala mais difícil, né? E na perda auditiva induzida pelo ruído, a gente tem uma queda, principalmente aqui na faixa de frequência de 3 mil Hz, 4 mil Hz, que é a chamada gota acústica. Então, é como se fosse uma gota caindo, né? Então, uma perda auditiva bem característica. E aqui a gente tem mais alguns dados em relação a PAIR. Geralmente as perdas não são maiores do que 40 decibéis nas frequências baixas, 250, 500 Hz, então muitas vezes a pessoa demora para perceber, porque é uma intensidade de 40 decibéis, é moderada ainda. E também, geralmente, não ultrapassa 80 decibéis nas altas frequências. Aqui, mais uma vez, vocês conseguem ver a configuração audiométrica da gota acústica, né? E a progressão, ela cessa com o fim da exposição, ou seja, enquanto está exposto, está piorando. No momento que você parou de trabalhar naquele ambiente, a perda auditiva se mantém estável. E aqui, só para reforçar, como eu havia dito, geralmente inicia em 3, 4 ou 6 mil Hz. E o que acontece com as pessoas além da perda auditiva? As pessoas podem referir zumbido, então aquele sonzinho incômodo, geralmente mais agudo. As pessoas podem referir tontura, vertigem, ficam tontas no trabalho, muitas vezes não conseguem relacionar que é por uma exposição ao ruído. E elas se incomodam, começam a ficar muito incomodadas com sons mais intensos, sons mais agudos e sons mais
tensos mesmo, pensando num show, em eventos, aniversário infantil, enfim, eu digo aniversário infantil porque as vozes geralmente são mais agudas das crianças, né. E, além disso, ainda ficam com dificuldade de compreensão. Aí a gente pensa vai volta lá de novo pensando naquela questão de alerta. Imagina se a pessoa trabalha numa marmoraria, por exemplo, e um outro sujeito, avisa que tem algum perigo, alguma coisa, a pessoa não compreende, não está escutando bem, e ela pode sofrer um acidente em virtude disso. Então há os efeitos auditivos e, além disso, pode ocorrer uma baixa concentração, cansaço, desconfortos, acidentes que eu mencionei agora há pouco. A pessoa começa a não ter um bom rendimento no trabalho, fica mais nervosa, agitada, irritada e muitas vezes não correlaciona ao ruído a que ela está exposta no trabalho. Além disso, ela pode começar a ter insônia, então ela não dorme bem, pode ter dor de cabeça, contração dos músculos, está sempre tensa, ansiosa, que eu havia dito, e pode ter outros acometimentos, inclusive cardíacos. Tudo isso como efeito da exposição ao ruído no organismo. E aí, a gente tem que pensar também assim, mas, se a gente for no show, a gente vai ter uma perda auditiva? Bom, a gente pode ter uma mudança temporária no nosso limiar, tanto que são feitos estudos, em que as pessoas são avaliadas antes, né, do início de um show e ao final. E a gente mesmo, se a gente vai num evento com altas intensidades, a gente fica: "Ai, tô com aquela sensação de ouvido, parece que está muito tapado, muito tampado, não estou ouvindo muito bem", enfim. Mas e aí, se você continuar indo frequentemente ao mesmo ambiente, exposto ao mesmo nível de pressão sonora, provavelmente você terá uma perda permanente do limiar. Aquilo que era temporário foi se somando, se somando, se somando, até que não tem mais volta, é irreversível, né? E aí nós temos, então, normas regulamentadoras, que, dizem quais são os níveis de ruído aceitáveis e, conforme aumenta a quantidade de energia sonora, a quantidade de nível de pressão sonora, as horas de trabalho têm que reduzir, muitas vezes, numa progressão como geométrica, assim. Tem que reduzir bastante, mesmo se você aumenta 1 dBs, 2 dBs, 2 decibéis, então isso é muito importante, no sentido de que sejam avaliados os níveis de pressão sonora em vários ambientes de trabalho. E para que a gente possa avaliar, obviamente, a gente tem que conhecer o ambiente, né? O profissional tem que estar presente naquele ambiente para ele fazer as medições e para ele ouvir como são aqueles sons incômodos e estressantes, como eu havia dito. Ele tem que realizar uma anamnese, ele tem que ouvir as queixas desses sujeitos, desses trabalhadores, ele tem que fazer uma avaliação otorrinolaringológica e ele tem que fazer a avaliação auditiva, para que a gente possa saber de fato quais são os limiares auditivos. Além disso, a gente pode fazer avaliações com sons vocais também. E aí, por isso que eu até coloquei aqui, ó, que a gente tem que pensar, eu sou fonoaudióloga, né? Então a gente tem que refletir muito sobre isso, que não há uma diferença entre a audiometria clínica e ocupacional. Não basta só avaliar rapidamente frequências da média, ou 500, 1000, 2 e 4. Não, a gente tem que fazer uma gama de frequências, no mínimo 250, 8.000 Hz, e, se possível, altas frequências, até 16.000 Hz. A gente precisa lançar mão de outros tipos de avaliação, além da audiometria. Então, a gente tem que ter isso muito claro, que não é para ser rápido, a gente tem que ser resolutiva, mas a gente tem que compreender, tem que ter raciocínio clínico e tem que verificar a necessidade de realizar avaliação de via óssea, se for necessário, realizar mascaramento, se for necessário. Não é simplesmente, não, vamos ver os limiares auditivos por via aérea, ponto, ok. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que não há uma diferença. São exames auditivos que a gente quer verificar limiares. E para que a gente possa pensar que é possível, sim, que a gente evite ou que a gente minimize, que a gente reduza o número de sujeitos com esse tipo de perda auditiva, né, por exposição ao ruído, existem os programas de conservação auditiva, os PCAs.
E aí tem alguns pontos básicos que devem ser seguidos, como por exemplo, o monitoramento da exposição em cada setor. A gente vai pensar assim, pensar na fábrica da Coca-Cola, por exemplo, o escritório tem um nível de pressão sonora aceitável, mas a pessoa vai lá onde tem o maquinário, é totalmente diferente. Então tem que verificar em cada ambiente, se possível, oferecer controles de engenharia, controles administrativos, por exemplo, colocando os equipamentos, encaixotando para que seja reduzido o nível de pressão sonora emitido por aquele equipamento, utilizar materiais de absorção, eh, fazer um rodízio dos funcionários em determinados lugares. Então, a gente tem várias medidas que podem ser realizadas. Realizar avaliação auditiva de referência, a primeira avaliação e sequencial, e indicar equipamentos de proteção individual. Importantíssimo. Educar e motivar sempre esses trabalhadores, esses sujeitos, para que eles usem os equipamentos de proteção individual, para que eles levem em consideração o perigo a que eles estão expostos e para que eles tomem as medidas necessárias, que muitas vezes o empregador fornece e o empregado muitas vezes não usa, então é necessário continuamente a educação e a motivação. Conservar os registros, conservar todo tipo de registro e avaliar a eficácia desse programa continuamente, né? E aí, o que que é melhor? Medidas coletivas ou medidas individuais? Pensando que medidas individuais seria o equipamento de proteção individual, que cada pessoa coloca o seu, utiliza o seu, e medidas coletivas, como eu falei, de enclausurar uma máquina ou de colocar materiais absorventes, enfim, medidas que sejam boas para a coletividade. Essas são as mais eficazes. E os EPIs dependem do sujeito, depende do trabalhador. Mas, obviamente, tem que ser indicados. Aí aqui eu trouxe alguns modelinhos, né, os mais comuns, os equipamentos de proteção individual, que são intracanais, intra-auriculares, totalmente dentro do conduto, que geralmente tem um nível de redução de ruído em torno de 16 decibéis. A gente pensa, nossa, mas e aí? Você não falou que muitas vezes a pessoa está exposta a 120 decibéis? Pois é. Então, assim, a gente tem outros recursos, né? Tem o fone supraoral, então ele cobre todo o pavilhão auditivo, tem um nível de redução de ruído um pouco maior, em torno de 19 a 23 decibéis, mas também ainda parece muito pouco, né? Mas é o mínimo que deve ser utilizado. Se a pessoa utiliza os dois, não necessariamente é uma soma lógica, assim, não vai ser 19 mais 16. Aumenta sim a proteção, mas não é tão direto assim. E aí, muitos sujeitos se queixam, que é desconfortável, incômodo, precisa usar outros equipamentos, capacete, o óculos, e aí a pessoa se incomoda, o equipamento vai se deteriorando ao longo do tempo, tem que ser trocado continuamente, e muitas vezes a pessoa também não colocou de uma forma correta, colocou só aqui na entrada do conduto auditivo, porque era incômodo. E aí? Aí, será que ele vai proteger 16 decibéis, conforme diz o fabricante? Provavelmente não, né? Mas pensando em tudo isso, né, eu falei que é irreversível, a gente tem que ter meios para, pelo menos pensar, e aí, será que tem algum remédio, alguma solução medicamentosa, tanto para prevenir essa perda auditiva, quanto para reconstruir parte das células ciliadas, enfim. Bom, alguns estudos, aí eu trouxe alguns estudos, assim, para só para trazer para vocês, depois eu posso enviar os artigos também, que levantaram alguns questionamentos a respeito disso. Esse estudo, ele é de 2014, ou seja, ele tem 10 anos já, e nesse período alguns estudiosos já estavam começando a refletir sobre isso, estudar. E esses sujeitos aqui, eles investigaram as emissões otoacústicas por produto de distorção em pessoas que trabalhavam numa fábrica têxtil. Havia o grupo que não usou nada
e 2 grupos que usaram medicações. Um usou N-acetilcisteína, o outro grupo ginseng, né, fitoterápico. E aí, eles então acompanharam esses 3 grupos por 2 semanas, realizavam avaliações no início do período de trabalho, antes do início do turno, né, no primeiro dia, no 15º dia. E eles verificaram que as amplitudes das emissões, elas estavam melhores em valores absolutos para aqueles sujeitos que fizeram uso da N-acetilcisteína e do ginseng, em relação ao grupo controle que não havia usado nada. Então, o grupo N-acetilcisteína mostrou uma amplitude ainda melhor do que aquele que utilizou ginseng, e isso no teste de emissões otoacústicas. E aí, esse mesmo grupo, obviamente, com os mesmos sujeitos, avaliou também a audiometria de altas frequências, ou seja, frequências acima de 8.000 Hz. E consideraram, aqui eu coloquei, ó, só no finalzinho para vocês verem, desse audiograma, orelha direita, vermelha, orelha esquerda, azul, como mesmo muitas vezes os limiares estando adequados na faixa de frequência de 250 a 8.000 Hz, pode haver uma queda substancial nas altas frequências, que não são comumente usadas. Por isso que eu falei naquele momento lá, que deveriam ser incluídos, a gente tem que ver esse sujeito como um sujeito igual a quem vem para uma avaliação clínica, né? Então, eles perceberam que havia uma mudança, tanto naquele grupo que usou N-acetilcisteína, como o grupo ginseng, e aqui em ambas as orelhas, na frequência de 16.000 Hz. Olha só que interessante. E os efeitos protetores foram mais proeminentes com a N-acetilcisteína do que no ginseng. Lembrando que esse aqui é o mesmo grupo, são os mesmos sujeitos, são 2 artigos diferentes, um que apresentou os achados em relação às emissões otoacústicas e outro em relação à audiometria de altas frequências. Mas lá em 2014 eles já ressaltaram que eram necessários mais estudos. Então, assim, há outros medicamentos que estão sendo testados, há outros grupos estudando, mas ainda não tem nada que seja assim afirmativo, como não, trabalhadores expostos a ruído, se fizerem uso de tal medicação, não terão perda auditiva induzida pelo ruído. Então, merece ainda muitos estudos. Então, aqui, né, eles ressaltaram que precisa, então, estudar mais, e vou passar aqui para os militares, e aí falar um pouquinho que foi do momento em que eu conheci o professor Fayez, eu era militar, e ele trabalhava no Hospital das Forças Armadas. E eu era tenente lá, fonoaudióloga, realizava avaliação de militares, dependentes de militares, enfim, civis também, funcionários civis. O HFA, ele atende militares das 3 forças, né, e servidores do Ministério da Defesa, civis, etc. E aí, então, foi em função disso que a gente começou a conversar na época, porque eu tinha uma preocupação muito grande, e eu vou falar depois um pouquinho, eu vou mostrar uma foto do meu esposo também, que é militar da reserva no momento, sobre o uso de protetores auriculares, porque eu fui militar durante 8 anos e eu insistia muito nisso, e isso me incomodava, me preocupava, me tirava o sono, de histórias que eu ouvia de um período anterior ao uso efetivo dos protetores auditivos, que aqui nessa fotografia vocês veem que é um protetor intracanal, aquele que eu mencionei, que protege um pouco menos. E aí os militares, eles estão expostos tanto a um ruído contínuo, aquele então que segue durante o tempo, quanto a um ruído de impacto por um curto tempo, mas que pode inclusive romper o tímpano. E aqui alguns exemplos, coloquei da Força Aérea, da Força Terrestre, no caso do Exército, e aqui um exemplo de um atirador que também pode, além de perfurar o tímpano, destruir as células ciliadas. Então, obviamente, é um grupo de sujeitos que está exposto e que deve ser considerado. Aqui eu trouxe rapidamente só sobre a dissertação de mestrado que eu defendi em 2011, então na época que eu ainda era militar, né? Em que nós avaliamos militares de 18 anos, eram todos muito jovens, ingressando no Exército, não tinham nenhum tipo de exposição ao ruído anterior. Nós realizamos avaliações auditivas antes da primeira vez que eles atiraram de fuzil,
Logo após, eles atiravam, iam para o campo, a gente foi para o quartel, foi toda uma logística, né? A gente reavaliou logo após, e no dia seguinte a gente voltou e reavaliou novamente. E aí, e todos fizeram uso de equipamento de proteção individual, que é o concedido pelo Exército, que é o intra-auricular, aquele laranja ali que vocês viram. E a gente verificou que as amplitudes, elas tinham um determinado valor absoluto, e aí, o grupo 1 aqui considerado o que foi, a gente considerou o grupo 1 como todos os sujeitos que foram avaliados logo após o tiro, né? E grupo 2, a gente poderia ter colocado grupo logo após, grupo 24 horas depois, mas enfim. E aí a gente percebeu, então, que logo após essas amplitudes haviam caído em números absolutos e teve um significado, principalmente em algumas frequências, né, que estão aqui marcadas, 3, 4, 6 e 8 mil Hz, isso nas emissões autoacústicas por produto de distorção. E aí a gente pensou, e será que 24 horas depois vai voltar ao normal? O que vocês estão vendo aqui no azul é que não necessariamente voltou ao que era antes, né? A gente fez isso em todos os sujeitos, 60 militares. Então, a gente conseguiu concluir que o exame ele teve uma alta sensibilidade para detectar mudanças que às vezes poderiam ser até sutis, tanto na amplitude quanto na relação sinal-ruído, no teste de emissões autoacústicas, comprovando então uma alteração da função coclear em militares expostos ao ruído de impacto. Depois isso surtiu algumas mudanças, enfim, algumas palestras, alguns momentos em que foi solicitado que nós falássemos mais a respeito. Aqui só um exemplo de um dos artigos, a gente publicou alguns artigos na época, esse aqui foi da ITJ, com os dados da pesquisa, a gente dividiu, um artigo tinha todos, a gente avaliou, enfim, foram vários artigos publicados, assim, gerou bastante conteúdo para a gente discutir e promoveu algumas mudanças práticas na vida real, que a gente também quer isso, né? A gente quer que a pesquisa traga possibilidades de resultados práticos, que mude, que melhore a vida das pessoas, né? Ah, sim. E aí eu coloquei aqui porque as fonoaudiólogas Carolina, que trabalha no IBM, foi uma das colegas que me auxiliou também, que me ajudou, me apoiou, e a Lisandra, uma otorrino, que fazia residência na época aqui em Brasília, hoje ela mora em Teresina, e doutor Carlos, doutor Faiez, que me orientaram, que me acompanharam, como eu havia dito anteriormente. Então, a gente ressalta sempre que a perda auditiva, desculpa, por exposição ao ruído, ela é um problema muito sério nas Forças Armadas. Nos Estados Unidos, eles investem muito na prevenção desse tipo de perda auditiva. E, quando não conseguem prevenir, eles investem muito na aquisição de aparelhos auditivos, de acompanhamento, enfim. Então, sim, os militares estão expostos a altos níveis de ruído, tanto ruído de impacto, que foi o que a gente pesquisou, quanto a ruído contínuo. Por exemplo, pilotos, né, de aeronaves de asas rotativas, como helicóptero, pilotos de caças, na marinha também, todos esses militares estão expostos a ruído contínuo. E grande parte desse ruído excede mesmo a proteção máxima, que foi aquela que eu falei antes. Mesmo que você coloque os dois protetores, a maioria dos ruídos a que eles estão expostos é muito maior do que a capacidade de proteção dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente tem que, ainda assim, utilizar e fazer exames audiológicos continuamente. E aí, pensando além dos pilotos militares, os pilotos civis também do nosso dia a dia, momento também que estão expostos e que precisam pensar que esse ruído pode sim acometer a audição deles. Esse é um estudo também de 2014, com 3.130 pilotos, e nesse estudo eles fizeram audiometria tonal limiar normal, de 250 a 8.000, e a conclusão foi que a perda auditiva estava associada, sim, ao longo tempo de trabalho, né? Quanto maior o tempo de exposição, como eu tinha dito antes, maior a possibilidade de aumento do grau da perda, bem como ao número de horas de voos.
E aí a gente estou falando aqui de trabalhadores, né, mas a gente também tem que pensar que a perda auditiva pode acometer músicos. Teve um período que foi falado perda auditiva induzida pela música, chamava PAIN. Depois não se falou mais nisso, mas enfim, esses trabalhadores, são trabalhadores, também estão expostos a altos níveis de pressão sonora. E em um estudo realizado aqui no Brasil, com 30 músicos, foi realizada a audiometria de altas frequências, a audiometria tonal normal, e foi verificado queixa de zumbido, intolerância a sons intensos, mais da metade dos 30, né? Então, no mínimo 15, 16, estava com uma configuração audiométrica característica de perda auditiva induzida pelo ruído. E no teste de altas frequências, mais alterado ainda, ou seja, acometendo a qualidade de vida dessas pessoas e de músicos em geral. Então, esse foi um outro estudo que realizou audiometria em 125 músicos, com no mínimo 5 anos de experiência, e eles encontraram entalhes audiométricos, ou seja, aquela gota acústica, em pelo menos uma orelha ou em ambas orelhas. O zumbido, a queixa de zumbido muito frequente, e olha só, menos de 2% utilizavam equipamento de proteção individual. E de fato, é recente esse cuidado que os músicos estão tendo de utilizar equipamentos de proteção individual, com filtro, para que se permita passar somente os sons que eles precisam ouvir e que filtre os demais sons que podem ser danosos. Então, eles têm um risco de perda auditiva, mas ainda têm um conhecimento insuficiente sobre isso. Precisam ser mais orientados. Aí a gente chega aqui também, na adolescentes, né? Eu tenho um filho adolescente, então, assim, a gente sabe que as crianças e os adolescentes estão utilizando muitos recursos tecnológicos, inclusive os fones com níveis de pressão sonora elevados. Muitas vezes eles colocam o som em uma altura fenomenal, digamos assim. E esse estudo de 2015, ele é interessante porque ele perguntou para os adolescentes, né, se eles consideravam que estavam expostos, enfim. E, obviamente, a grande maioria disse que não considerava isso um perigo, que não tinha relação, mas quando fizeram avaliação auditiva, na verdade, isso aqui é uma revisão, né, uma meta-análise. Nos estudos que fizeram avaliação auditiva, aí foi verificado que eles têm já um princípio de perda auditiva com uma característica de aumento de limiar naquelas frequências que eu mencionei. 3.000 Hz, 4.000 Hz. E aí? Mas o adolescente vai dizer que ele não está sentindo nada, ele não tem zumbido, ele aguenta sons muito fortes, mas ele pode ter ao longo do tempo problemas auditivos e de compreensão e de atenção e etc. E aí, a gente tem dados, né, da Organização Mundial de Saúde de que mais de 1 bilhão de jovens apresentam risco de desenvolver a perda auditiva, porque estão ouvindo sons, músicas, numa intensidade muito elevada por muito tempo. A gente volta lá no programa de conservação auditiva, educação e motivação. Como que nós vamos trabalhar isso na mente dos mais jovens que acreditam que não, eles nunca terão este tipo de problema, né? E aí, entre outros profissionais aqui também, eu trago o exemplo dos dentistas, que estão expostos continuamente a ruídos com frequências mais agudas, mais altas. Esse estudo investigou o limiar auditivo de dentistas com idade média de 35 anos, sendo dentistas e outros profissionais da área, né? 44 cirurgiões dentistas, 36 auxiliares e 28 protéticos. Fizeram audiometria, fizeram avaliação de altas frequências e fizeram avaliação de fala. Aqui um exemplo de alguns níveis de pressão sonora. Então, a gente olha assim, 74 decibéis, 86, 75, 68. E parece assim, não, mas não tá abaixo lá dos 85, né? Que pode trabalhar 8 horas. Mas aí tem alguns equipamentos com intensidade maior, 94,9. E aí? E se estiver usando todo dia? Enfim, por muitos anos, como que vai ser? Então, esse estudo mostrou uma queda
em todos os grupos, na verdade, nas frequências mais altas. E isso nos leva mais uma vez a pensar que eles têm que ser orientados. Ó, a Kelly levantou a mão. Kelly, você quer falar agora, Kelly? Eu só vi agora a mãozinha. Você tinha levantado Ela, antes? ela acabou de levantar a mão. Kelly, se você quiser ligar o microfone e falar. Ah, sim. A minha pergunta era para saber se o cumulativo também trazia essa perda, porque assim, são vários abaixo, mas você usa aquilo ali várias vezes ao dia, muitas vezes, né? Então, Uhum, uhum. se esse acumulativo seria também prejudicial. Sim. E aí você teria que ter alguns momentos de repouso auditivo ou utilizar um protetor auditivo com filtro de frequência também, tentando reduzir as frequências dos equipamentos que têm um nível de pressão sonora mais elevado, e um som mais agudo, né, uma frequência mais aguda, e deixando passar, por exemplo, a voz do paciente, em torno de 60 decibéis. Então, filtraria tudo que excede um determinado nível de pressão sonora e deixaria passar um nível que seja suficiente para que você entenda o paciente quando ele quer falar. Você é dentista? Não, eu sou terapeuta ocupacional. Você É, diga. mas assim, eu fiz um curso há 2 anos atrás com uma terapeuta ocupacional que estuda sobre questões auditivas relacionadas ao sistema vestibular, que é a área de integração Ah, sensorial que a gente trabalha, e ela é, falou muito dessas questões principalmente dos de adolescentes e hipersensibilidade de, também? é, não falou da hipersensibilidade, ela Ah, faz um estudo sobre a influência do sistema auditivo em adolescentes com déficit de atenção, é a tese de doutorado dela. Então, eu fiz um certo. curso meio abrangente, mas assim, ela falava dessa questão da perda por dano nas células ciliadas. E aí eu Aham. me interessei bastante por isso. Assim, eu também trabalho com bebês, com crianças, mas assim, eu fiquei interessada nisso, porque você pode fazer pontes para outras questões, né, que não seja quem Sim, trabalha com dentista mesmo. sim, sim, não. Eu trouxe um pouquinho aqui de UTI também, pensando, né, muito do Aham, português também, porque às vezes, assim, tem vezes que eu tô na UTI e eu fico pensando, ai, gente, que vontade de botar um protetor auditivo nesses bebês. Mas eu sei que não dá, sim, né? Mas dá uhum, vontade, porque isso causa, assim, eles ficam hipersensíveis, depois ficam com irritados com certeza. qualquer som. E aí, o que que a gente pode fazer, né? Isso. Enfim, a gente vai pensando em soluções, né? A Eu gente... acho que assim, na própria integração sensorial, a gente tem várias estratégias que eu acho que precisam chegar nas UTIs, porque esses bebês depois chegam para a gente na clínica com muitas demandas que podiam ter sido minimizadas, talvez, dentro da UTI, né? Com certeza, mas com toda certeza, assim, a gente tenta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Tá ótimo, mas eu tô adorando a aula. Ah, que bom. Então, estou tentando, assim, falar um pouquinho de cada área, né, para a gente tentar correlacionar com as nossas áreas de atuação, né? E aí, seguindo aqui, então, é possível, então, que a gente tenha sistemas para proteger a nossa audição. É, e aí, então, esse estudo, eles concluíram que a audiometria convencional, ou seja, aquela de 250 a 8.000 Hz, ela não identificou alteração nos três grupos, mas a audiometria de altas frequências identificou. Então, assim, a gente deveria prescrever que todos os dentistas realizassem, seria interessante que se fizesse pelo menos uma vez por ano, né? Ou se a pessoa tiver queixa, que faça em um período menor ainda. Então, a gente tem que cuidar, a gente fala, a gente tem que cuidar da audição desde que a gente nasce, né? Durante toda a nossa vida. E aí, chegando então o momento hospital. Eu trabalho então em hospital, trabalho no HMIB, materno infantil. Eu faço avaliação dos bebezinhos lá, faço triagem auditiva, e também trabalho na UTI neonatal. Então, lá na UTI neonatal, como fonoaudiólogo, eu atuo na assistência à alimentação. Os bebezinhos prematuros que estão com sonda ainda, precisam aprender a se alimentar, enfim.
Mas eu sou preceptora da residência e a gente também está sempre incentivando as residentes e nós, fonoaudiólogas, também a reforçar essas questões de ruídos no hospital, no ambiente de UTI, no caso, que é o que eu trabalho, porque os servidores se queixam muito de dor de cabeça, de cansaço, de tontura, de zumbido, de que não estão entendendo. Aí o que que acontece? Naquele momento em que parece que começa a apitar tudo, é o momento em que uma pessoa fala de um extremo para outra que está em outro extremo. Aí ela fala uma intensidade maior ainda, né, mais alta ainda, para superar todo aquele ruído competitivo, e no final todo mundo está fadigado e cansado, e muitas vezes não sabe nem por quê, né? A gente tem a hora do soninho lá para as crianças, e eu digo que tem que ter a hora do soninho também para todo mundo, porque seria a hora de todo mundo ficar quietinho. Vai fazer todo o seu trabalho lá que você tem que fazer, evoluir, tal, 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 todo mundo ficar quietinho. Mas é difícil, é difícil. E aí eu volto a falar de novo sobre a questão de educação, motivação. Então, aí no hospital, né, falando aqui da UTI, o HMIB, ele é considerado uma das maiores UTIs da América Latina, são 40 incubadoras, né, 40 leitos, na verdade, é muito grande, são muitos profissionais, são residentes, enfim, é muita gente circulando naquele ambiente. Então, é difícil de controlar todos os ruídos, além dos sons emitidos pelas incubadoras. E aí, pensando nisso, estudiosos também avaliaram os níveis de ruído, eh, realizaram programas de conservação auditiva, de orientação, tudo isso é feito, não na medida que a gente gostaria, mas é realizado. Aí aqui um estudo de 2013, também meio antiguinho, mas as coisas continuam muito parecidas. Então, nesse estudo, ele tinha dois objetivos: de medir os níveis de pressão sonora em alguns ambientes do hospital universitário e investigar o quanto isso impactava na saúde das pessoas. E aí eles mediram, então, na UTI neonatal, no anfiteatro, na área de nutrição, gráfica, lavanderia, marcenaria, serralheria. Aí vocês já vão imaginando o que aconteceu, né? E 5 trabalhadores de cada setor responderam questionários sobre qualidade de vida e hábitos auditivos. E eles encontraram que só no anfiteatro, que no nosso caso aqui no HMIB, seria lá no auditório, é o único que não tinha um nível de pressão sonora prejudicial, porque quando a gente vai lá para o auditório é para escutar uma palestra, é para algum curso, então fica todo mundo bem quietinho, né? E, obviamente, o período da manhã, o mais prejudicial. E isso, assim, é uma verdade gigantesca. Eu faço teste de orelhinha, como eu falei para vocês, numa sala, e tem vezes que eu tô lá e eu sei que os pais não se importam, porque o pai vai ali, né? Os pais vão ali, levam o bebê para realizar a avaliação auditiva, mas eu que estou lá sempre, aí muitas vezes vem um carrinho no corredor e faz um barulho assim gigantesco. E eu fico, gente, por que que não coloca uma rodinha de silicone? Era tão simples. Mas não, vem aquele. E aquilo eu fico ouvindo e me incomoda. Por isso que eu digo, os pais não se incomodam porque eles entram na sala, levam o bebê, fazem a avaliação auditiva, vão embora e não voltam para aquele mesmo lugar, né? Mas muitas vezes são medidas simples que podem ser tomadas. E aí a gente fala sobre isso, mas as coisas vão devagar, devagar, né? A gente segue orientando, solicitando. E a gente conclui, então, que no ambiente hospitalar é necessário que existam programas de conservação auditiva para que a gente continue tendo saúde para continuar prestando assistência à saúde, né? Então a gente precisa cuidar da gente lá como trabalhador também, e para os pacientes, evitar ao máximo os níveis de pressão sonora elevados para os pacientes. E aí, voltando lá, os bebezinhos dentro da incubadora. A gente já realiza várias ações que têm a intenção de reduzir o nível de pressão sonora que chega até o bebê, né? Por exemplo, antigamente tinha o lixo que era de alumínio, fazia muito barulho quando soltava a tampa, que a gente falava sempre da prancheta em cima da incubadora, isso não existe mais, né? Porque no momento que você solta a prancheta, faz barulho, se distribui por toda a incubadora, que por vibração chega até o bebê.
E é um bebê, muitas vezes, prematuro, que nasceu com 700 gramas, 800 gramas. Qualquer coisa desestabiliza aquela criança. Então, a gente precisa estar sempre falando sobre isso. E a gente tem algumas medidas de proteção coletiva, lembra que eu falei? A gente não vai poder usar o protetor auditivo lá, mas a gente pode ter medidas de proteção coletiva, como, por exemplo, um indicador, um sistema que nos mostra: olha, tá muito alto esse som, tá muito forte. Aí fica vermelho, aí todo mundo se assusta, aí começa a baixar. Aí vai baixando, abaixando, né? Aí fica amarelo. Mas qual é o ideal? O verde. O verde é o ideal. A gente não tem esse sistema lá no hospital, a gente já fez algumas solicitações, mas enfim. Mas aí, como é que a gente está, então, nesse momento? Eu falei que a gente não tem lá no hospital esse sistema, mas a gente consegue emprestado com um engenheiro que é esposo de uma fisioterapeuta que fez um modelinho para gente. Aqui vocês conseguem ver aqui no cantinho, ó. Ele fez um modelinho para gente, tá sempre verde porque tá todo mundo quietinho aqui, né? Porque eu fico lá dizendo, ó, pessoal, silêncio, agora falem para vocês verificarem como fica amarelo. Agora fala bem mais alto para vocês verificarem o botão vermelho acendendo. Então ele fez, eu já tentei convencer ele a fazer para vender, mas ele disse: não, não, só para vocês, para a campanha de vocês, que a gente tenta fazer todo ano lá, pelo menos uma vez no ano, com os servidores, né? Aí a gente fala sobre os acometimentos, tanto na cóclea, né, quanto nos canais semicirculares utrículo e sacro. Aí aqui do lado tem um modelinho anatômico dos canais semicirculares para a gente falar sobre a questão da tontura também, né? Então a gente consegue fazer na medida do possível, com os recursos que a gente tem, que a gente consegue, a gente vai. Mas é um trabalho contínuo. Ele não para nunca também, porque eu também fico lá chamando atenção em determinados momentos, né? A campanha, ela tem um dia específico, é, mas tem algumas pessoas que sempre lembram, não sei o quê, olha, não, a Monique tá por ali, alguém me vê, já fica, não, ó, a Monique tá chegando, né? Só já fica meio preocupada, assim, que senão eu vou falar alguma coisa, que estão conversando muito alto, etc. Então, a gente vai tentando. E aí, só retomando um pouquinho da questão da notificação que eu falei para vocês, que é muito importante, esse estudo, ele teve como objetivo descrever, então, as notificações de perda auditiva, induzida por ruído no Brasil. Então, será que são, de fato, notificadas? Porque tem que ser, para que a gente possa tomar medidas mais apropriadas para evitar, né? Ou para reduzir. E a gente chega à conclusão que há uma subnotificação. É um número muito pequeno. Então, olha só, aqui a maioria foi em São Paulo, né? 7.819 casos, na faixa etária de 50 a 59 anos. Então, olha só, de 50 a 60 anos. A pessoa está na idade produtiva, enfim, e está com perda auditiva. E pode estar associada à tontura, ao zumbido, à insônia, à hipertensão, a um combo. E aí, muitas vezes não há muito mais o que fazer, né? Então a gente precisa reforçar também essa questão de que sejam notificados todos os sujeitos que têm uma configuração audiométrica característica de perda auditiva induzida pelo ruído. E aí o tratamento, né? Como é irreversível, eu falei um pouquinho dos medicamentos que estão sendo estudados, mas se não, não, não usou equipamento de proteção individual, não teve nenhuma solução, perdeu. E agora? Agora, a alternativa é indicar um aparelho de amplificação sonora individual. É o que a gente tem, é o recurso que a gente tem para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque realmente é muito incômodo, as pessoas deixam de participar de eventos sociais e tal, porque não entendem os outros. Então, assim, mas ainda bem que tem pelo menos um recurso, que é o aparelho de amplificação sonora individual. Então, mas, para evitar tudo isso, para que não cheguemos a esse ponto, o melhor tratamento, entre aspas, é a prevenção. Então, a gente tem meios de prevenir, a gente tem que reforçar isso, falar mais sobre isso, motivar as pessoas e seguir
esse caminho sempre, né? Aí aqui eu trouxe só um videozinho do meu esposo, que eu falei para vocês que é militar já da reserva. Aqui ele está dentro de um helicóptero e eu vou colocar o sonzinho aqui para vocês verem, porque aí o helicóptero vibra e ainda tem o som, ou seja, ainda tem uma soma, né? Vibram todos os ossos, que a gente tem uma audição por via óssea também, e ainda uma intensidade sonora elevada. Deixa eu colocar aqui o sonzinho para vocês terem uma ideia. Monique, não tá saindo áudio. Ah, gente, a gente testou. Tenta, colocar o cursor próximo do finalzinho do vídeo, ver se aparece um play, alguma coisa assim. Vamos fazer assim, ó. Eu sigo aqui, eu já estou acabando, e aí eu Tá, vou tentando acessar o videozinho separado, qualquer coisa eu mando. Mas aí tá bom. vocês estão vendo que tá tudo tremendo, né? Vou botar aqui pelo menos para vocês verem. Olha só. Então, assim, tá tudo tremendo, um som incômodo, chato, não dá para conversar. E aí, volta a nossa alternativa da prevenção. É o que a gente tem agora para a gente tentar minimizar, para a gente tentar prevenir mesmo, né? Ou até, quem sabe, num dia eliminar a possibilidade da existência desse tipo de perda auditiva. Então, aqui é um protetor auditivo supraural que eu tinha falado para vocês, e óbvio que eu digo para ele usar os dois, né? Mas muitas vezes, mesmo usando os dois, é insuficiente, viu, pessoal? Então, assim, mais recursos têm que ser desenvolvidos, há muitas alternativas sendo estudadas, assim, nos Estados Unidos também. Tomara que venha muita coisa por aí, né? Eu tô com um artigo mais recente aqui de 2023 sobre uma outra medicação, mas é tudo muito incipiente, assim. Mas tomara que em outro momento a gente possa falar um pouco mais sobre outros recursos, né? Bom, e é isso. Eu gostaria de agradecer. Espero que eu tenha trazido assim algumas reflexões para você sobre essa nossa vida ruidosa e o que que a gente pode fazer para melhorar a saúde das pessoas, da gente mesmo, dos nossos familiares e da sociedade em geral, né? Incluindo os trabalhadores expostos ao ruído, tá bom? Aqui está o meu e-mail, o Instagram, eu tenho esse outro de baixo aqui, é um Instagram de empréstimo de livros físicos, né? Que eu tenho. E aí, se vocês quiserem depois livros, obviamente que eu tenho livros de audiologia, né? São a grande maioria de audiologia e de otoneurologia também, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês, pela paciência numa quarta-feira de noite. Muito obrigada. Qualquer coisa, estou aberta para dúvidas e considerações. Obrigada, pessoal. Monique, Monique, eu te agradeço muito pela tua aula, foi maravilhosa, excelente como sempre. E eu só pude ficar associando com outros momentos também de vida, né? Que você trouxe diversos exemplos de exposição ao ruído e de sons realmente assim estrondosos, mas também tem aquela fazendo link até mesmo de dentistas que tem a broca ali e também usuários, profissionais que trabalham em lanchonetes, ou então até mesmo camareiras, né, que estão trabalhando em hotéis, que estão ali Sim. sempre expostos, né, aos liquidificadores, aos aspiradores de pó, que também são equipamentos extremamente ruidosos e que estão no ao nosso entorno, né? Então, assim, às vezes a gente até nem se atenta, e hoje até tem o selo silêncio. Quando você compra, a gente sempre está acostumado a ver, né? O selo de energia, e agora tem o selo silêncio. Ontem mesmo comprei um aspirador de pó para minha casa, aí eu falei, nossa, aí eu vi esse número 2, eu falei, que aspirador de pó é esse? Aí quando fui ver, era o selo silêncio, né? Então, só para incentivar, não, só para reforçar a importância desse tema, que é tão atual e tão presente no nosso dia a dia, em todos os profissionais, tanto da saúde até mesmo como usuários, né, no dia a dia. Sim. Muito, muito obrigada, Monique. A Kelly Eu que também fez uma agradeço. pergunta aqui. Ela perguntou assim, professora, o que você acha sobre os fones de ouvido por condução óssea? É melhor? E aí, Monique, o que você acha? Acho que ele é interessante para quem corre, né? Então, eu acho que ele é interessante, sim, porque ele também vai direto na cóclea, né? Ele vai, o som é direto, por condução óssea, ele chega direto lá nas células ciliadas. Então, eu acho que assim, para o corredor, para a pessoa que corre,
é interessante porque ela usa de vez em quando. Mas não dá para a gente considerar assim, não, ele é melhor, dá para a gente substituir o fone por vibração óssea pelo fone supraural? Não, o fone supraural ainda ganha. Né? Eu acho nessa situação de quem corre, eu não corro, eu só vou lá na corrida do Caminho da Audição, uma vez por ano. Mas assim, meu marido corre e, e ele sempre mencionou isso também, que ele gosta mais do fone por vibração óssea, também porque é menos incômodo na corrida, né? Olha Mas que o fone legal supraural ainda é melhor. ela falando aqui que ela faz canoagem e daí ela ganhou um para usar e tá investigando, né? Que seria bom. Kelly, se você quiser falar, é porque eu tô com uma configuração aqui do Zoom. Eu vou tentar abrir teu áudio também, não sei se você quiser, mas bom, tá. Então é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Acredito. Ou quer contar alguma situação pós-show? O ouvido fica. Bom, Mas a turma. Agora, então vamos dar continuidade, professora Monique. Eu peço que você, se você puder continuar, que agora a gente vai ter uma apresentação de um artigo científico. Ó, o Eloy está dizendo que ele quer agradecer pela excelente aula. Muito obrigada, Eloy. O meu áudio aparece assim, eu fiz, Diego, peraí, pois é, tô com um problema aqui, eu vou liberar de novo. Eu vou pedir, pronto, liberei para todo mundo. Quem quiser abrir o microfone, vê se consegue. Obrigado, consegui. Eu vou apresentar hoje, meu áudio estava não permitido. Não se preocupa não, liberei. Parabéns, obrigado pela apresentação. eu agradeço pela atenção de vocês. Eu vou fazer, Diego, vou fazer só uma apresentação agora, só para a gente ter um leve gancho. Eu vou fazer, deixa eu ver, vou fazer logo a sua apresentação da sua tese, pode ser? E depois a gente faz a apresentação do artigo científico da Tainara, que é de 7 minutos, que vai ser mais curtinho. Pode ser assim, gente? Pode, Já- tranquilo. outra coisa, aproveitando também, a Kelly perguntou no grupo se alguém estava disposto a trocar. Se alguém se manifestar, pode se manifestar hoje, agora, no áudio, no chat, tá? E para ajudar a coleguinha. Bom, então, Diego, eu pedi para a professora Monique continuar na aula, porque ela tem uma expertise muito grande no assunto, já participou de diversas bancas de mestrado, de doutorado, sim. E daí ela vai poder agregar boas contribuições na tua apresentação também, tá? Então, eu peço que você comece a compartilhar a tela e boa aula. Em 30 minutos, vou fazer igual o doutor fez, vou cronometrar. 30 minutos. Se você tiver algum problema para compartilhar, me fala. Eu já sou anfitriã e pelo que eu estou vendo, alguns sistemas estão bloqueados. Estão precisando da minha liberação, assim. Qualquer coisa me fala, manda no chat. Diego é projeto de doutorado, né? Isso. O Diego ele é enfermeiro, né, gente? E hoje ele vai apresentar o projeto dele. Ele vai se apresentar também nessa Pronto, turma. gente, vocês conseguem ver? Deixa eu ver aqui. Eu não tô vendo. Monique, você pode. Deixa eu ver. Não Pronto. estou conseguindo. Eu tenho que interromper o compartilhamento? Acho que é isso, né? Eu não Isso, sei, por eu acho que favor. Será que é para mim já isso? apareceu. Ó, aqui já tá aparecendo para mim, para vocês também. Isso.
Está aparecendo? Sim, já está aparecendo. Uhum. Só para Então mim que tá. não. Acho que é porque eu Não, tô. Monique, então Tem que parar de compartilhar a sua tela. Deixa eu ver aqui. Não, senão não tem problema não, Diego. Eu vou ouvindo. não, Monique. Ó, Mas aí, tenta. Porque assim, é até bom para você ver a disposição do texto, das imagens. Tenta isso, eu fazer o quero seguinte. algumas orientações também. Vou aproveitar. Veja, Monique, veja se você tem alguma opção de apresentação, de disposição da tela, ou então, se você quiser, manda foto para Agora mim. eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Ah, então tá pronto, ótimo. Agora deu. Então, Diego, boa apresentação. A gente vai assistir e vamos embora. Tá bom, obrigado, gente. Boa noite, meu nome é Diego. Minha graduação é de enfermagem, né? Eu sou enfermeiro, sou especialista em nefrologia, que hoje é minha área de pesquisa. Eu sou pós-graduando também em UTI, né? Sou especialista também em UTI. Tenho mestrado em Ciências da Saúde, também pela UNB, e agora estou doutorando, né? Minha orientadora é a Lívia Cristina, e minha área de concentração é saúde coletiva. O tema do meu trabalho, né, da tese, é, na verdade, sobre pacientes internados para reabilitação com exercícios aeróbicos e que tem um diagnóstico de injúria renal aguda, né? Então, é um estudo que eu vou tratar os pacientes, né? Já estou tratando com exercício físico em pacientes com insuficiência renal aguda e é um projeto piloto, né, de viabilidade, ele é randomizado, controlado, para que eu possa ver a possibilidade de depois estender ele em várias outras unidades de UTI, né, em vários outros hospitais. Então, para a gente poder compreender um pouco, né, sobre o sistema renal, né, ele é constituído pelo rim, ureter, bexiga e uretra, e tem as principais funções de homeostase corporal, né, então participa ali do equilíbrio ácido-base, faz excreção de compostos nitrogenados, como ureia, creatinina, regula líquidos, né, e eletrólitos, então ele faz a eliminação do excesso de líquido, e faz a regulação também do excesso de potássio, magnésio, sódio, né? Faz também a produção de hormônios, como, por exemplo, a eritropoetina, a vitamina D, que auxilia ali bastante na questão dos ossos, e na renina, que auxilia também muito na questão da pressão arterial. Então, os rins, eles são compostos por cerca de 1.200.000 néfrons, né? Os néfrons são as unidades funcionais dos rins, né? Cada néfron, cada rim, né, possui mais ou menos ali em torno de 1.200.000 néfrons. E dentro desses néfrons, a gente possui os glomérulos, né? Então, é lá que ocorre um processo que a gente chama muito de filtração. Então, os rins, eles filtram aquilo que é de excesso do nosso corpo, como potássio, sódio, escórias nitrogenadas, ele reabsorve aquilo que é bom, como, por exemplo, a glicose, ele reabsorve a água e manda de volta para o nosso organismo, e ele faz a eliminação daquilo que é de excesso através da urina. Então, quando ocorre alteração dessas funções renais, a gente chama aí de uma lesão renal, né? Então, a gente faz o rastreamento através de exame físico. Então, a gente avalia o paciente para saber se ele tem ali a presença de edema, né? A coloração da pele também, né? Então, a gente avalia testes sanguíneos, como, por exemplo, o hemograma, para a gente observar muito a hemoglobina. A gente observa a ureia, creatinina, que são escórias nitrogenadas. Peço atenção na questão da creatinina, que vai ser muito útil aí para a gente poder entender o método do projeto. E faz também exames também, que é para a gente diagnosticar os eletrólitos, né? Para a gente rastrear também a lesão renal, observamos também a análise de urina e ultrassom, né? Que normalmente a gente observa ali, por exemplo, um cálculo renal. Então, já é um exame, a ultrassom já pode identificar essa obstrução que pode estar causando essa lesão renal. Então, hoje, nós temos dois tipos de insuficiência renal. Isso é extremamente importante para a compreensão, né, para que eu possa explicar sobre a minha pesquisa. Primeiramente, existe a insuficiência renal aguda, que é quando o paciente ele tem uma perda rápida, súbita das funções renais, e ela é reversível, né? Então, é uma lesão que ocorreu ali, às vezes, por uma medicação, né?
e ocorreu ali a perda da função renal por algum período de inflamação, de infecção. Um exemplo, o próprio COVID ali causou uma lesão renal e os pacientes se recuperaram, os rins voltaram às suas funções normais. Então, isso é uma lesão renal aguda. A lesão renal crônica, ela ocorre de uma forma lenta, progressiva e ela é irreversível. Ou seja, a doença renal crônica, ela não tem cura. Uma vez instalada e diagnosticada, só tende a piorar. Não vai haver uma melhora dessa função renal. Então, a doença renal, primeiramente falando da crônica, né, que não é o intuito da minha pesquisa, só para a gente compreender um dos critérios de exclusão, né? Então, a doença renal crônica é aquela que o paciente apresenta alteração da função renal e ela persiste por 3 meses, né? Então, isso é uma doença renal crônica. A gente tem algumas características sobre taxa de filtração glomerular, que é uma redução. Eu vou explicar melhor aqui nesse próximo slide. Então, a insuficiência renal crônica, ela tem vários estágios, né? De 1 ao 5. Então, o paciente ele tem uma perda ali, digamos assim, em porcentagem, 90% do rim funcionando, porém ele tem alguma alteração na estrutura renal. Então, ele já é um paciente do estágio 1. O estágio, vamos supor, o estágio 3, ele tem ali 30 a 60 a 59% do rim funcionando, né? Então, ele está no estágio 3. E o estágio 5 é o estágio terminal da doença renal crônica, que é quando o paciente já precisa entrar em algum tipo de terapia renal substitutiva. Aqui nós temos também a insuficiência renal aguda. Então, aquela é a crônica, onde é irreversível. E aqui é a injúria renal aguda, que é o que eu estou tratando, né, na pesquisa, e que é aquilo que eu estou querendo reverter, né? Então, ela, através do exercício, né? Então, a insuficiência renal aguda, a determinação, né, a descrição dela, a definição, é uma alteração da função, né, da taxa de filtração glomerular, de uma forma súbita, de uma forma rápida, e ela também tem seus estágios, o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. Então, aquilo que eu falei no começo, para a gente prestar muita atenção em relação à creatinina, é porque é um exame que a gente avalia a função renal, é a creatinina. Então, a partir de 0,3 miligramas por decilitro, que ela se apresenta elevada, então o paciente já está no estágio 1 da injúria renal aguda. É onde eu já posso abordar o paciente para entrar com uma intervenção. E aí a gente tem o estágio 2, né, e o estágio 3 também, que é o mais grave. Ela também conta com auxílio do débito urinário, né, aí tem a questão do débito urinário por quilo, por hora, né, e o valor de referência, 1,2, a gente considera que é um valor normal. O paciente tem a injúria renal aguda, seja no estágio 1, 2 ou 3, ele pode apresentar alguns sintomas, né? Dentre eles, além do cansaço, né, da fadiga, da dispneia, né, pode ocorrer acúmulo de líquido também aqui em relação aos pulmões. O paciente pode apresentar edemaciado, né, principalmente nos membros inferiores. Exames de urina, a gente observa proteinúria, hematúria. Tem paciente que perde a capacidade de urinar, então ele se torna anúrico. Tem paciente que tem pouca urina, ele é oligúrico. Então, esses são todos os sintomas que o paciente pode apresentar com a injúria renal aguda: vômito, prurido, né? E qual é o tratamento? O tratamento ele consiste em, hoje, né, nós temos 3 tipos de tratamento. A diálise peritoneal, que é quando é introduzido um catéter no peritônio, né, que é a camada que reveste a região abdominal. Nós temos aí o tratamento renal é feito pelo peritônio. Nós temos a hemodiálise, que é quando é um tratamento feito pelo sangue. O paciente precisa de um acesso vascular, seja uma fístula ou um catéter. Aí realiza ali a hemodiálise através de uma máquina que vai ali auxiliar, né, através de algumas linhas, o capilar, que é o filtro, vai filtrar o sangue do paciente para remoção de ureia, creatinina, o excesso de eletrólitos e remoção também de líquido. E o outro método de tratamento é o transplante renal. Então, um dos intuitos da pesquisa é justamente evitar que o paciente precise desse tipo de tratamento. Então, a introdução do exercício aeróbico para evitar esses tipos de método que a gente tem de terapia de substituição renal. Então, o estudo está sendo realizado lá no Hospital Santa Lúcia, né? Então, em todas as UTIs, né? A gente está abordando lá 6 UTIs, só pacientes adultos, não tem
menores de 18 anos, e são pacientes internados que estão para reabilitação, né, de qualquer causa, seja o paciente que entrou lá com dengue, né, que tivemos um grande número de pacientes com dengue, e ali o paciente ele tem alguns critérios de inclusão, e ali ele pode entrar na pesquisa pelo tratamento da insuficiência renal aguda, né? Então, o doutorado na UNB, a participação aqui do ICESP, que foi onde eu fiz a submissão da pesquisa, né, do CEP, e o Santa Lúcia, que é a área ali de pesquisa. E aqui são alguns pesquisadores que também estão envolvidos, né, na pesquisa. Dentre eles, temos um colega na turma também, o Eloy, ele está me ajudando bastante na questão do rastreamento desses pacientes, porque são muitas UTIs, né, então a gente precisa realmente todos os dias fazer um trabalho constante de avaliar o paciente para ver se ele tem condição de entrar no estudo, né. E vamos lá sobre o estudo. Vários desses pesquisadores que estavam descritos ali, já foi realizado nesse mesmo hospital um estudo para avaliar o impacto da insuficiência renal na mortalidade do hospital. Então, 8.000 pacientes, né, mais de 8.000, foram acompanhados e cerca de 26% aí, ou seja, 459 entraram em terapia renal substitutiva, ou seja, entraram em hemodiálise principalmente, né? E 21% eles evoluíram com a IRA, né, com a insuficiência renal aguda. Então, ou seja, 1.728. E desses 1.728, tivemos a mortalidade aí de 25% dele, né? Então, quem não teve insuficiência renal aguda, morreram aí 4,9%, né, da mortalidade, foi aqueles pacientes que não tinham. E dos que evoluíram a óbito, né, de todos eles, 25% desenvolveram aí a insuficiência renal aguda. Então, é um grande número de óbito por uma doença que a gente pode tratar mediante exercício, né, que é o que a gente está querendo provar, né. Então, tem o estágio 1, 2 e 3, o estágio 3 aqui é o que mais foi atingido, né, de evolução de óbito, né. Agora, com que base a gente tem isso, né? Não existe nenhuma pesquisa até o momento que fala que o exercício aeróbico dentro da UTI ali, ele pode reduzir o impacto, né, da insuficiência renal aguda ali naqueles pacientes. Não tem esse trabalho dizendo que o exercício aeróbico reduz ali esse impacto. O que nós temos publicado é, por exemplo, olha só esse estudo que interessante, né? É um estudo que foi aplicado ali pela Universidade Federal de São Paulo. Eles pegaram alguns ratos, né, e clampearam a artéria renal e causaram aí uma isquemia, né, com uma reperfusão. Então, eles criaram 3 grupos, né, aqueles que não fizeram nenhuma alteração na função renal, outros eles clampearam a artéria renal e não fizeram exercício, e outros eles clampearam a artéria renal e colocaram esses ratos para realizarem exercícios, né. Então, o que eles encontraram aqui? Que houve uma melhora muito grande naqueles que fizeram exercício de ureia, né, da creatinina, que é o principal marcador da função renal. Houve uma redução na proteinúria, até o peso desses ratos foi diferente daqueles que não realizaram o exercício, né? Então, esses ratos, eles foram induzidos ao óbito, né? Os ratos morreram e foram avaliar histologicamente sobre algumas características. Então, foram observados também que, em relação às características estruturais, os túbulos proximais ali, daqueles ratos que fizeram o pré-exercício, eles tiveram uma recuperação mais rápida, ou seja, aqueles que, cerca de quase 70% daqueles ratos que não fizeram exercício, tiveram a lesão tubular muito grave, de estágio, a gente tem os estágios, né? Então, de estágio 4, que é um estágio gravíssimo, né? E mais de 90% desses ratos, eles desenvolveram a lesão, sim, né? Tubular também, mas só do estágio 1 e 2, ou seja, um estágio leve. E ainda mais apresentaram ali sinais de regeneração tubular muito mais rápida. Então, é um estudo com ratos que eles clampearam a artéria renal para observar em questão de isquemia, né? E eles descobriram isso nos ratos, né? Porque existem várias causas da injúria renal aguda. Dentre uma delas é essa, e tem outras também, como, por exemplo, olha esse número 2 aqui.
É um estudo que foi feito também com ratos e eles causaram a injúria renal aplicando cerca de 100 miligramas de gentamicina. Então, essa droga nefrotóxica, o rato começou a ter insuficiência renal. Só que aí o que eles fizeram? Suspenderam a gentamicina e colocaram os ratos para fazer exercício e houve melhora. E no grupo em que só suspenderam a gentamicina, também melhorou, mas não tão rápido quanto aqueles que fizeram exercício. Então, é um estudo que ele prova o quê? Que, de fato, suspender a gentamicina melhora um pouco, né, a recuperação da função renal, mas com a inclusão do exercício, a recuperação, né, a regeneração foi mais rápida. E olha só esse estudo aqui, número 3. Né? Então, a gente falou de isquemia, né? A gente falou de gentamicina aqui, de medicamento, e olha só o que a gente vai falar agora sobre esse outro aqui, que é uma cisplatina. Então, olha onde a gente chegou. Cisplatina é um medicamento utilizado, é um quimioterápico, né? Então, é muito utilizado em câncer de próstata e tudo mais. Então, eles administraram essa medicação de cisplatina nos ratos, né? E causaram a insuficiência renal também com eles. Só que aí, naqueles que fizeram exercício, eles descobriram que houve uma redução da produção de citocinas, né? Principalmente de células T, CD4, né? Então, houve aí, observaram isso, né? Que até uma resposta, observa-se através do exercício, uma resposta inata, né? E também adaptativa, né? Então, foi observado também isso aí também em ratos. Então, até o momento é o que nós temos. E aquilo lá foram estudos, né, com ratos. Esse daqui é um estudo bibliográfico, né? Não diria uma meta-análise ainda, mas é um estudo bibliográfico que pegaram vários estudos e avaliaram muita coisa sobre o que eles fizeram até hoje, né, o que alguns pesquisadores fizeram sobre ratos. Então, descobriram que tinha realmente as células T desempenham um papel muito importante, né, quando ativada com o exercício. Realmente é o exercício auxilia nesse processo de autofagia, né, que é um processo em qual os componentes intracelulares danificados são limpos, né, dos patógenos. Observaram também uma evolução em relação ao auxílio da interleucina 6. Então, observaram vários estudos nisso. Só que também observaram que tinha estudos que publicavam assim, que nos ratos que eram considerados os diabéticos não houve impacto nenhum. Então, um dos objetivos da pesquisa é isso, é avaliar também se realmente o exercício físico ele pode auxiliar em todos os pacientes, dependendo da comorbidade também, né? Então, olha só como é que está sendo feito lá, né? Esse exercício aeróbico está sendo feito através do ciclo ergômetro, né? Então, aqueles pacientes que não conseguem levantar, ir para uma área de... Porque lá no hospital, lá no Santa Lúcia, fizeram esse espaço aqui, né? Que é uma mini academia, né? E nesse espaço aqui, o paciente pode ir ali e pedalar tranquilamente, né? Aqueles que têm condição de ir para lá, que estão na UTI, tem paciente que vai até com oxigênio para lá. Então, graças a esse tipo de pesquisa, a equipe de fisioterapia e todos nós, os profissionais da saúde, têm conseguido grande espaço, né? Dentro dos hospitais, provando mesmo que o exercício é o ideal, né? Então, olha só esse paciente na poltrona fazendo aqui, pedalando, né? No ciclo ergômetro, né? Então, são pacientes que estão recebendo esse tipo de tratamento através de um protocolo e uma análise rigorosa, né? Então, aqui é a classificação que eu coloquei aqui da injúria renal, que é onde a gente inclui o paciente, né? Característica forte para a gente incluir. Então, tem o estágio 1, 2 e 3, conforme eu falei, e ele tem que ter uma alteração pelo menos de 0,3 da creatinina para a gente poder avaliar. Então, assim, ele entrou hoje, vamos supor, eu coloquei lá que a creatinina, o ideal é ter 1,2 ali, o valor normal. E se ele entrou com 2? Mas eu não sei se esse paciente é crônico. Às vezes ele é um paciente que já tem a doença renal crônica, né? Então, eu tenho que esperar a segunda dosagem da creatinina para ver a diferença. Se ele chegou com 2 e no outro dia deu 2 de novo, então considera-se que esse paciente já é um renal crônico, às vezes ele nem sabia disso, né? Então, os critérios de inclusão. Tem que estar na UTI, tem que ter injúria renal aguda nos primeiros 7 dias, né? E tem que ser tem que ser maior de 18 anos, né? A randomização é de forma aleatória, então eu coloco um grupo de intervenção e de controle. O paciente entrou hoje, ele é intervenção, amanhã entrou outro, é de controle, né? E os critérios de inclusão é justamente
paciente de doença renal crônica em diálise, então não quero paciente dialítico, porque ele já está em tratamento e a doença renal crônica é irreversível. Então, não posso aplicar um tratamento desse que tem o intuito de prevenir o dano renal, se o paciente já tem um dano renal que não vai ser revertido, né? Paciente que infartou há 6 meses também não, porque é um exercício bem intenso. Insuficiência cardíaca também no estágio 4 também não pode entrar, né? Então, tem várias classificações, né, vários critérios de exclusão que a gente tem que realmente ver o paciente, avaliar para poder determinar, ele tem que assinar o termo, né, o TCLE, concordando com esse estudo. Tem paciente que tem restrição física, né, o paciente tem uma fratura de fêmur recente, então o paciente não vai entrar, né. Então, primeiramente, eu faço um recrutamento, né, e avaliação. Primeiro, eu vejo a creatinina se está alterada, faço a avaliação aqui da função renal, vejo se ele está dentro do prazo dos 7 dias. Se ele vai ser um paciente de controle ou intervenção, ele vai ter que ficar 7 dias fazendo o exercício, né, intervenção, né? Se ele é de intervenção, ele vai fazer os 7 dias consecutivos. Se ele é de controle, ele vai fazer o programa terapêutico que já é feito na UTI, né? Para a gente não ter aí um viés aí. Então, depois disso, a gente vai fazer, depois de 7 dias, a reavaliação e o desfecho da função renal. Então, a gente continua acompanhando, né? Eu trabalho numa clínica de nefrologia e o paciente, até quando ele vai de alta, a gente já agenda uma consulta ali para ele poder consultar todos os meses. Então, é um paciente que a gente está acompanhando. Não está na pesquisa, né? A gente já quer pegar ali ele no hospital, para quando ele sair, ele já saia tendo uma redução da creatinina, né? Melhorando a função renal. Então, olha só o exercício. O método de intervenção. Ele faz um aquecimento ali de 5 minutos, tudo é feito pelo fisioterapeuta, né? Uma parceria muito grande. Ele tem um condicionamento de 20 minutos e depois ele tem a volta à calma de 3 minutos. Então, é um paciente que, cardiologicamente, ele tem que estar bem. Não posso pegar um paciente aí com insuficiência cardíaca aí avançada e colocar ele, senão vai ter problema. E aqui tem as intensidades também. Então, o intuito é avaliar os efeitos desse programa de reabilitação com exercício aeróbico nesses pacientes com alteração da função renal. E um objetivo secundário é investigar também a viabilidade desse método de um procedimento para mais tarde utilizar em um estudo de grande escala, né? Levar para os outros hospitais, até mesmo ali o Santa Lúcia, ele é um grupo Santa, né? Então tem Santa Lúcia Sul, Norte, Maria Auxiliadora. Então, pegar vários hospitais e incluir essa pesquisa, caso a gente prove que de fato tem aí essa possibilidade de aplicar esse estudo e que é benefício para o paciente, né? E os desfechos que estamos esperando, né? Que tem a recuperação total, né? Seria muito bom, né? Naqueles de intervenção. Uma recuperação parcial também pode ser, né? A queda do estágio da insuficiência renal aguda. Às vezes, aquele paciente que estava com insuficiência renal aguda no estágio 3, a gente conseguiu reduzir para 1 e ele foi de alta. Pronto, teve um impacto aí do exercício nesse paciente. Ou ele pode ter a não recuperação, né? Ele pode continuar nesse estágio, evoluir depois de 3 meses, mantendo isso, a gente já vai considerar ele como um crônico, né? E outra coisa que a gente quer avaliar também é o tempo de hospitalização, para ver se a gente otimiza a alta do paciente. E avaliar também a mortalidade, né? Nesse período de hospitalização. Os desfechos secundários, adaptação da UTI, né? A gente sempre tem que esperar a adaptação da UTI e o recrutamento, para ver se é possível fazer esse recrutamento desse tanto de pacientes, né? Que são várias UTIs. Né? Outra em relação à implementação, se tem adesão desses pacientes no exercício, né? Nas sessões de reabilitação, e a saída desses pacientes da UTI, que é durante 7 dias de tratamento, se a gente conseguir tirar ele da UTI para ir para a internação, né, vai ser um ganho muito grande. Hoje, só para finalizar, a gente já está com 27 pacientes incluídos no estudo, né? Então, a gente tenta não focar em querer ver os resultados já, aquela coisa toda, para a gente não ficar nem mascarando o resultado, mas a gente tem observado também grande impacto do exercício físico nesses pacientes. É uma recuperação mais rápida, é um paciente que já consegue ir para
sair do oxigênio. Tem paciente que entra com catéter nasal, com máscara de Venturi, né? E já consegue sair do oxigênio. A gente observa uma melhora da creatinina, né? Da ureia. A gente observa que o paciente relata no dia seguinte que ele consegue dormir melhor, né? Então a gente observa o impacto desse exercício também até no sono do paciente, né? Na alimentação, o paciente relata que já está se alimentando melhor, né? Então é um estudo que ainda não existe e que a gente está implementando e que tem tudo para dar certo, né? A gente quer atingir um total de 64 pacientes, hoje a gente tem os 27, e então, teoricamente, estamos na metade, né? Para depois a gente analisar todos os dados e desenvolver de fato o estudo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Diego, pela sua apresentação. Só senti falta de você ligar sua câmera para apresentar. Então, tá travando muito, assim. Eu fico naquela impressão de que quando eu ligo a câmera, meio que pesa e fica travando. Inclusive, eu tô pelo celular, tem 2 Diego aí. Eu tô pelo celular e pelo computador, que eu já estava com medo do computador travar um pouco, eu ia pelo celular. Mas eu ligo aqui agora, deixa eu ver aqui. Professora Monique, você tem algumas considerações para fazer? Vou falar bem rapidinho aqui. Bom, Diego, parabéns. Eu gostei bastante do seu projeto. E aí eu tenho algumas curiosidades, aí a gente vai conversando, né? Ó, ligou a câmera Tá bom. agora. Tá ruim, essa câmera tá péssima, bateu o computador. Você é de onde, Diego? Daqui de Brasília mesmo, eu moro no Guará. Você nasceu aqui em Brasília? Nasci aqui no Gama. É, porque eu fiquei pensando, eu estava tentando assim ver, será que é de Goiânia? Enfim, o Ah, sotaque. eu morei um período quando criança no Goiás, em Lusiânia, né, na verdade. Ah, porque tá Zé Candango, É. sotaque de candango. Então, é, algumas coisas você foi respondendo ao longo da sua apresentação, né? Alguns questionamentos que eu estava aqui, assim, me Aham. perguntando, enfim, você foi respondendo ao longo do questionamento. Que era o objetivo quando você estava falando, e aí eu coloquei aqui quais seriam os objetivos, né? E depois fechou com o que você colocou, e aí só me confirma se é exatamente isso, né? Que seria investigar a reversão da insuficiência renal aguda por meio do exercício físico aeróbico. Sim, É isso mesmo, sim. né? A reversão, a gente quer. O objetivo principal é fazer com que esse paciente não evolua com a doença renal crônica, né? Ele iniciou ali com aguda, se não tiver nenhuma intervenção, ele tem grande chance de evoluir para crônico o resto da vida. Vamos supor que ele fique no estágio 3, aí se não cuidar vai para o Tá, estágio 4, 5. Então o objetivo é é, esse mesmo, é tá. acabar com a ira. Porque daí eu coloquei outro, né, que eu estava pensando aqui, qual será exatamente? Que seria investigar, então, a eficácia do exercício físico aeróbico na reversão, ou não, na reversão, ou na melhora em fases. É isso? Não, o primeiro objetivo que você entendeu foi qual? Que eu estou achando É que eu um fiquei pouco pensando similar. assim, que quando você estava falando, quais seriam os Aham, objetivos que eu escreveria? E depois você colocou o aham, C. Eu falei, não, mas é isso mesmo, né? uhum. O primário, eu coloquei de fato reverter, né, a questão da injúria renal, avaliar o impacto do exercício físico nesses pacientes com injúria renal aguda, com o intuito de tratar a injúria renal aguda, digamos assim, sem medicação, com exercício aeróbico. Aí, Tá. com o objetivo secundário, eu coloquei que seria um estudo de viabilidade, né, para depois uma expansão desse estudo. Um grupo maior, né? Aí vocês vão comparar os resultados do exame físico, testes sanguíneos, análise de urina, ultrassom antes e depois, ou não? A gente tem uma planilha, né, onde a gente avalia, a gente coloca todos os dados importantes, como, por exemplo, como eu citei em um dos artigos publicados em ratos, que os ratos que tinham diabetes, por exemplo, fizeram exercício, mas não houve aquela significância. Então, as comorbidades a gente avalia também, que é de grande importância, como hipertensão, né, o próprio diabetes. A gente coloca também ureia, creatinina, os exames laboratoriais de hemoglobina,
porque uma das funções renais é justamente a produção de eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir hemoglobina. Então, Tá. se o paciente ele está anêmico, então provavelmente é por conta da injúria renal. Então, se eu consigo melhorar a função renal, eu consigo melhorar o resultado desse exame. Tá, então vocês vão avaliar a Diurese, eficácia é, pensando nesses resultados, né? Resultados numéricos, né? Dos é, exames. idade também entra como um fator que a gente avalia Tá, também, a idade, o débito urinário de 24 horas, se ele tá. entrou ou não em terapia renal substitutiva. Então, às vezes, a gente tratou aquele paciente em 7 dias com o exercício e ele melhorou. Só que ele continuou internado, né? A gente aplica o exercício só 7 dias, continuou internado. Aí, daqui a 20 dias, ele piorou e entrou em hemodiálise. Então, será que foi a falta do exercício que ocasionou isso? Ou foi uma Aham. outra intercorrência que surgiu no meio do caminho aí? Ele foi fazer, às vezes, um exame e tinha um contraste, prejudicou a função do rim por causa do contraste, aí por isso que ele entrou. Então, assim, é uma planilha muito grande Certo. de Lá no coleta de. seu, nos apêndices do seu projeto, deve estar o protocolo lá bem Sim, certinho, né? Você falou ali dos 30, mais ou menos 30 minutos, né? isso. Mas aí eu fiquei curiosa para saber, assim, qual seria a sequência de exercícios, esse seria os 30 minutos com esse cicloergômetro, ou se tinha outras atividades, aí eu imaginei, bom, lá no seu apêndice deve ter bem especificado, assim, né? Ou são Tem 30 tem bem especificado lá, né? Então, são 7 dias de exercício. É sete isso, né? dias. Quando, Ou, às vezes, a gente. Já aconteceu de colocar um paciente e ele sair dentro de 3 dias foi de alta. Então, assim, houve impacto e vai ser aquele paciente que a gente vai ter aquele critério de exclusão, porque ele não conseguiu completar. É por isso que a gente já está atingindo um total de pacientes com uma média de corte de 10%. tá. Esse total de 64, vocês fizeram um cálculo estatístico, foi isso? Tem um Pra- cálculo que é feito estatístico que a gente observa com o número total de leitos, né, baseado na capacidade do hospital de receber paciente, Ah, número tá. total de leito e o período ali digamos assim, de rotação, né, daqueles pacientes. Aí chegou nesse valor mesmo de 64, mas é um cálculo bem, bem Tá. doido aí. Mas você já tem um número bem expressivo, você já tem quase a metade da amostra, né? 27. Mas já está um ano, mais ou menos assim, quase um ano, assim, já tem um período bom. Ponto. Aí isso eu fiquei curiosa também, o cronograma, qual foi o período de referência de coleta que vocês colocaram? Um ano e meio? O que A foi? gente está na expectativa de ter pelo menos um ano, mas eu acho que ainda vai ser estendido por pelo menos mais 3 meses para a gente atingir os 64. Então, Tá, um vocês ano estão. completaria agora em dezembro. Tá, mas aí 1 ano e 3 meses, será que vocês conseguem chegar no 64? Você falou que vocês são 6 UTIs, né? Tem seis São, UTIs, é? são. É porque o critério de exclusão é que quebra a gente, viu? Nossa, tem tanto paciente que a gente teve que tirar, o critério de exclusão quebra. Porque com injúria renal aguda tem, e muito. Mas o critério de exclusão. Entendi. E lá no projeto de vocês, o que que vocês colocaram como risco? Assim, os benefícios, ok, são inúmeros, né? Mas qual que seria o risco? Assim, cansaço do paciente, enfim. Olha, a Bem, gente. Agora o Eloy, que ele tá ele também está aí online aí. A gente que aborda, né? Tem um médico que auxilia a gente também muito, ele também está envolvido na pesquisa. A gente aborda o paciente, explica todos os riscos e os benefícios, e para o paciente ele vê que é mais vantajoso o benefício, porque ninguém quer entrar em hemodiálise, né? Então, então, isso que eu eles. queria saber, quais são os riscos da realização do exercício durante os 7 dias, né? Isso é por isso, que é o cansaço. Pronto, esse é um risco, né? Então, a gente aborda o paciente e fala, olha, você vai ser 100% assim, monitorado, vai ter aqui o monitor o tempo inteiro, então corre o risco de ter um taquicardia? Corre o risco de ter uma hipotensão? Sim. Ou uma hipertensão? Também. Ah, Então, assim, é isso são também. riscos que ocorrem, mas qual que é a vantagem? O benefício supera o risco, então o benefício de Sim, tratar essa injúria renal, que a gente já leva os exames na mão e mostra, ó, seu rim foi tocado. Então vamos tratar esse rim ou aguardar, porque eles perguntam, mas e qual é o outro tipo de tratamento? Olha, é fazer aham. diurético, então é a base de medicação, fazer Lasix para que você possa urinar mais e eliminar a creatinina, mas
já está sendo feito. A gente está aqui justamente porque está sendo feito e não está tendo efeito. Então, ou entra no exercício, se tiver de acordo, ou então a gente continua do mesmo jeito que está, com o exercício normal daqui, né, o protocolo mesmo, e a gente ora para melhorar. Então, porque assim, é aquilo, né? Para a revista, depois para enviar para a revista, o método tem que estar super amarrado, né? Tem que estar Tem. amarradinho, assim, tudo tem que estar tudo redondinho, como a gente diz, para a revista, né? Enfim, vocês já devem até estar pensando, uma revista, não sei se específica da área. Como é doutorado e agora a linha está lá em cima, né? Então tem que ser uma revista A, né? Então já tem que realmente pensar no método, assim, na descrição muito detalhado mesmo, para não correr Exato, nenhum né? risco. É o que pega, assim, né? Tá tudo bem detalhado. Porque, por exemplo, é isso, assim, vamos supor que eu, né, quisesse, mas eu sou a paciente, eu quero saber, mas o que exatamente vocês vão fazer? E eu tô falando isso porque eu tô pensando em exercício de reabilitação vestibular, né? Que tem Aham. lá todo o protocolo, e tal, sentado, de pé, deitado, que é isso, com o olho, tudo bem assim, sabe? Bem explicadinho. Então, isso é muito importante, né? Eu sei que, né, o projeto de vocês já foi aprovado, então vocês têm o apêndice com isso bem desenhadinho, porque para mandar para a revista depois também tem que estar bem amarrado, exatamente o que foi feito, até porque é aquilo, né? Alguém precisa reproduzir depois. A sua revisão também está super assim, eu gostei muito da sua revisão de literatura, tudo bem organizado, gostei dos slides também. Obrigado. Eu acho que foi mais isso, assim, a sua pergunta de pesquisa. A gente sempre fica pensando, né? Uma pergunta de pesquisa, É, né? E aí é isso. Você quer investigar a eficácia antes foi o que eu entendi, né? Que vocês vão comparar alguns parâmetros antes e depois, baseado naquela escala ali de fases, né? Melhorou é. de fase e tal. E, Diego, qual foi a motivação de vocês, assim, para escolher o exercício físico como o método terapêutico? Eu já trabalhei muito tempo em UTI, acho que uns 5 anos. Depois fui para nefrologia. Estou aí também deve ter mais uns 5 anos também. Então, hoje, meu mundo ali é a nefrologia, né? Então, trabalho com paciente crônico o tempo inteiro, né? Então, é muito ruim, é ruim o paciente ter que ir à clínica todos os dias fazer hemodiálise, fazer esse tratamento, torcer por uma fila de um transplante para poder sair, aí sai, faz o transplante, dura 1 mês, 2 meses, volta de novo. Então, observa-se também, depois da primeira pesquisa, né, que foi feita com os hospitais, e foi observado que, de fato, a injúria renal aguda ela tem grande impacto no hospital. Então, os pacientes realmente evoluem a óbito por conta da injúria renal aguda. Então, o intuito, de fato, foi esse mesmo, foi observar, foi através da observação de que muitos pacientes morrem com insuficiência renal aguda. A gente observa que até tem paciente que entra em hemodiálise e precisa até de uma que a gente chama de diálise contínua, tem paciente que fica 3 dias, que a gente chama de prisma, né, na prisma, dialisando o tempo inteiro, e às vezes o convênio demora a autorizar, ele precisa daquilo, e a gente fica tentando com outra máquina que não está dando certo, então assim, por que não usar? E são pacientes que a gente vê chegando consciente, orientado, né, que por conta de uma dengue está ali, que pode ser tratado, recuperado, e do nada, opa, surgiu uma insuficiência renal, adia alta, aí ali entra antibiótico, pega uma infecção dentro do hospital e acaba evoluindo a óbito, né? Por conta de uma alteração nos rins que surgiu ali. Porque quando o paciente vai de alta, às vezes ele fica ali por conta só da creatina que alterou e a gente não sabe o que vai acontecer. Então ele fica ali internado só por conta disso, que ele não sabe o que vai, o que pode, o que não pode acontecer. Então ele fica ali por conta disso e acaba piorando, né? Então, às vezes, ele fica ali esperando o que vai acontecer e não faz nada. Só Lasix, diurético e nada. Forçando o rim a produzir urina para eliminar a toxina, sendo que a gente pode utilizar aí uma atividade física, estimular o paciente até dormir melhor à noite, ele sai ali, diminui o estresse, aquela ansiedade de uma internação, né? Então, foi mais ou menos Que isso. bom. Que bom que vocês ficaram motivados e vão auxiliar muitas pessoas, né?
Mas eu gostei muito, parabéns para vocês dois. Então, Já Eloy é, e então, um já é, grupo mas vai estar aí também. de três, muito bom, gostei. Bem, Obrigado. tudo bem, Diego. Muito bem. Muito obrigada, professora Monique, pelas considerações, sempre tão pontual, sempre tão detalhista, né? Isso é muito bom. Eu queria só relembrar os alunos de olharem a ementa que eu mandei lá no grupo, para que todos saibam, né, e se planejem para as aulas que vão dar na próxima semana. Então, na semana que vem, só para estar relembrando aqui, é a apresentação do projeto de tese do Francisco Alisson. Ele não está aqui, mas ele trabalha comigo, então eu vou dar uma relembrada. E a apresentação de artigo científico pelo Arthur Hollenberg, tá? Da aula referente ao zumbido, que vai ser com a professora Aleluia. Aí, todos os artigos eu já enviei no e-mail de vocês. Por favor, chequem, tá? E, por favor, abram o plano de ensino, para não acontecer de chegar no dia e não ter nenhuma apresentação. Hoje o Dr. Faiz não tá aqui, tá tudo bem, mas assim, tudo bem. Mas vamos evitar, certo? No mais, estou disponível pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem por lá. E eu agradeço imensamente a participação da professora Monique, de verdade. Muito, muito obrigada. Sem Eu que mais, agradeço. muito. Então, sem mais, eu encerro por aqui, tá, gente? A gente se vê semana que vem. Aí eu aviso, comunico vocês se vai ser online ou presencial. Tchau, tchau, boa noite, bom descanso para todos. Tchau, tchau. Boa noite.